Senhoras e senhores, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma ação do segundo Festival Literário de Muzambinho, nosso querido FELIM, nessa sua segunda edição, que está sendo mais uma vez um sucesso na nossa cidade e em toda a região sudoeste, principalmente, região sudoeste de Minas. Hoje nós temos uma importante ação que contempla aí a temática que abrange todas as realidades das relações humanas, que é inteligência artificial. Nós estamos aqui no plenário da Câmara Municipal de Muzambinho. Para quem nos acompanha pelo YouTube, nós queremos também desejar uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos, acompanhem conosco esse momento bonito, esse momento de debate, de reflexão, onde nós iremos discutir com pessoas preparadas, com pessoas que estão disponíveis a contribuir com a sociedade através de seus conhecimentos. Quero agradecer, como cidadã muzambiense, as presenças de vocês, em parceria com a Escola do Legislativo, aqui da Câmara Municipal. O FELIM é um grande parceiro nosso, e nós também somos um grande parceiro. E agradecer aí aos organizadores do evento por essa iniciativa, uma iniciativa aí de grande contribuição para toda a comunidade. A noite de hoje, então, ela vai abordar a seguinte temática. Aliás, uma temática muito... não sei se a temática foi escolhida pelo pessoal do evento ou pela doutora senhora Maria Conceição Alves Lima. Inteligência artificial, nem só remédio, nem só veneno. No mínimo, é um tema filosófico. Para iniciar, então, os trabalhos da noite, eu gostaria de convidar, e já agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, a querida Maria Conceição Alves de Lima, que vai conduzir os trabalhos dessa noite. Seja muito bem-vinda. E dando continuidade a essa nossa mesa redonda, vamos chamar assim, eu convido o professor do IF Sul de Minas, Campus Muzambinho, professor Paulo César Santos. E representando Meta Solution Track, o senhor César Garcia, que já é de casa, né, César? E também convido o jovem, que já é bacharel em ciência da computação, o Caio Eduardo Thomas Ferreira. E, dando continuidade, eu convido para compor o nosso espaço aqui, o técnico em informática e youtuber, Rodrigo Passos. E, para fechar a composição do nosso espaço de debate e reflexão, convido mais uma mulher, uma menina, para compor o nosso espaço, a Cláudia Pedrosa, Claudinha, da agência Inovact. Sejam todos muito bem-vindos e vamos dar início, então, ao nosso debate, às nossas reflexões. Eu passo a palavra, então, à senhora Maria Conceição para conduzir os trabalhos. Alô? Alô? Então,
eu dizia que eu manifesto a minha imensa satisfação em estar aqui neste encontro. Nem uma dengue, nem o fato de eu estar bastante afônica me impediu de estar aqui com vocês hoje. E acho muito importante também colocar de início por que é que eu estou num encontro como esse. Então, eu devo dizer a vocês que, na verdade, eu sou linguista de formação. Mas, quando trabalhei o meu pós-doutorado na Unicamp, a minha escolha foi exatamente trabalhar a linguagem no meio digital, no momento digital. E como esta inteligência artificial, da qual trataremos, aliás, a primeira da era generativa, é uma inteligência de comunicação, então tem tudo a ver comigo. Claro que não fiquei só na linguagem, não é? Porque, de repente, o assunto me fisgou e eu fui até onde pude ir para tentar entender essa maravilhosa tecnologia. E é nessa condição que eu venho aqui falar hoje, inclusive com pessoas diretamente da área, pessoas que lidam com tecnologia, com computação. E aqui estou eu, então, no meu papel de linguista, que agora trabalha a comunicação no meio digital. Bom, rapidamente, eu gostaria também de esclarecer qual será a nossa dinâmica aqui. Eu falarei alguns conceitos teóricos deste assunto. Depois, é com imenso prazer que eu passarei a fala para quem, de fato, lida com o assunto, os aspectos práticos, funcionais da inteligência artificial, que às vezes eu chamo de IA, é a abreviatura. Então, isso aí me dá um imenso prazer, porque eu também vou aprender muito com essas pessoas aqui que lidam diretamente com a inteligência artificial. Feito isso, gostaria também de, no final, colocar para vocês algumas tendências, né? O que está acontecendo exatamente, não em 2022, em novembro de 2022, exatamente o dia 30, quando surgiu essa nossa inteligência artificial, mas o que está acontecendo hoje, em agosto de 2024, apenas ou menos de 2 anos ainda, né? 1 ano e meio. Então, eu diria para vocês o seguinte, que ali, quase que no finalizar do ano de 2022, repito, no dia 30 de novembro, o mundo foi surpreendido com uma tecnologia, no mínimo, extraordinária. Uma semana depois, todo mundo já estava envolvido com ela. Foi um sucesso tremendo. Que tecnologia é essa, né? Um robozinho, um robô, conversador. Por isso é que ele se chama chatbot. Agora a gente não fala só nos robôs, só nos bots. A gente fala agora no chatbot. E toda vez que eu disser chat, é esse robô da comunicação, tem tudo a ver com a comunicação. Era ou veio com o nome de uma sigla, GPT, em inglês, que vamos falar simplesmente GPT, o famoso chat GPT, né?
Chat, conversador. Generative, da palavra em inglês. P, programmer. E T, transformer. O que isso aí quer dizer? Que temos, então, uma tecnologia que não é mais programada, como os robôs anteriores. Ela é treinada. Treinada significa ensinada. Ensinada a quê? O que é que ela aprendeu e nos trouxe? Ela, primeiro de tudo, né, a primeira versão do GPT, que é a versão 3.5, veio já escrevendo tão bem como a maioria dos humanos não consegue escrever. Realmente, ele consegue escrever muito melhor do que a grande maioria de nós. Não há erros gramaticais, não há erros de estrutura do texto, ele sabe estruturar um texto. Além de escrever, é claro, ele responde a qualquer pergunta que lhe seja feita. Além disso, ele traduz todos os idiomas modernos. Ele traduz o seu idioma para todos os idiomas da modernidade. Além disso, ele resolve qualquer problema matemático, né? E, além disso, ele sabe programar em linguagem computacional. A maioria das linguagens, né? O C++, a Java, JavaScript, o Python e todas elas, as mais comuns. Com isso, essa ferramenta, o que ela fez? Ela passou a dominar uma característica que até agora só os humanos conseguiram. Porque até agora nenhum robô conseguia, não é, essa versatilidade. Logo depois, alguns meses depois, na mesma versão, o GPT já veio aí também aprendendo a dominar as imagens. E, logo, outras ferramentas vieram, dominaram perfeitamente a sintetização da voz humana, né? E dominaram também todos os sons, até a composição musical. Então, o que aconteceu? Nós temos aí uma ferramenta que domina muito bem, com muita rapidez, uma rapidez que nenhum ser humano consegue. Em questão de instantes, essa ferramenta varre a internet inteirinha. Quem de nós, seres humanos, conseguiríamos varrer, ler ou saber tudo aquilo que está aí na rede digital, na web? Ninguém de nós. E com uma memória que, né, nem precisamos comentar, uma memória que não esquece absolutamente nada. Então, nessa questão de comunicação, vai ser muito difícil o ser humano competir com essa máquina. Bom, essa ferramenta ela foi criada, né, por uma empresa americana chamada OpenAI. Era até uma empresa vamos dizer, de código aberto, né? Open, a inteligência artificial aberta, né? É uma empresa, como eu dizia a vocês, uma empresa aí norte-americana. E o que é muito interessante, ou melhor, aquilo que fez com que essa ferramenta seja diferente
de todos aqueles botezinhos que nós estávamos acostumados, aquele que dizia assim para nós, né? A gente ligava e fazia uma chamada telefônica para uma operadora, uma coisa, um site de compra. Digite 1 se você quer isso, digite 2 se você quer aquilo. Sempre digitava até o 9, e se não se enquadrasse naquilo, não tinha mais nenhuma resposta. Isso eram os robôs programados. O nosso robô treinado, ele não tem mais limites de linguagem. É claro que essa ferramenta ela não veio perfeita. Ela veio aí com umas alucinações, né? umas doiduras, e tem um aspecto muito interessante nela. O ser humano precisa saber lidar com ela, precisa saber perguntar a ela. A gente tem que preparar o que se diz tecnicamente um prompt muito bom. Quanto melhor você pergunta, melhor você tem a resposta. Então, o problema não está mais agora na ferramenta em si, está na maneira como nós lidamos com ela. E o que é que fez esse GPT ser tão diferente? Primeiramente, né, ele foi ensinado com linguagem. Vamos dizer, o alimento desse GPT são todos os dados que estão na internet. Tudo aquilo ali é linguagem, seja linguagem textual, seja linguagem imagética, seja linguagem sonora. É linguagem, é comunicação. Então, ele foi... essa é a ferramenta, é o alimento dessa inteligência. E ele veio dotado de uma tecnologia maravilhosa, chamada Machine Learning, ou seja, aprendizado de máquina, traçada em miúdos, para mim, para nós, né, para os leigos. Aqui só tem especialistas, né? Mas para os leigos, esse robô aprende independentemente do ser humano. Ele autoaprende, né? E quanto mais você lida com ele, quanto mais feedback você passa, mais esse robô se especializa. Eu até acredito que está aí o motivo dele ter vindo assim para todo mundo. Tá? Porque o que acontece, o que acontecia com a inteligência artificial de antes? Essa inteligência estava confinada nas grandes empresas de tecnologia. Quem tinha acesso a ela? Quem lidava com isso? Inteligência artificial não é algo novo, não. No século passado, no século XX, lá pelos anos 50, isso já estava no radar dos especialistas, mas não estava no radar do povo, de nós, do povão, certo? E eu acho que a coisa até foi muito oportuna. Quanto mais gente usasse esse GPT, mais ele aprenderia. E ele aprende rapidíssimo o nosso próprio estilo, em tudo. Nosso estilo de escrever, nossa voz, que ele clona perfeitamente, apenas ouvindo, dizem, né, de 2 a 3 segundos, a nossa voz. Bom, então veio o GPT, depois veio a versão 4, foi prometida a versão 5, que até hoje, dizem que foi até registrada, mas até hoje não está aí, mesmo porque todo mundo passou a correr atrás desse tipo de inteligência, gravem bem isso, que se chama inteligência artificial generativa. Essa é
e será, no futuro, a verdadeira inteligência artificial. Tudo mais ficou no passado. E é interessante um detalhe que eu, enquanto linguista, observei. Eu disse a vocês que esse robô ele não é programado, não segue um programinha que alguém fez. Ele é treinado, vale dizer, ele é ensinado. E conosco, seres humanos, aconteceu exatamente a mesma coisa. O homem só conseguiu desenvolver-se intelectualmente depois que ele adquiriu a linguagem. Isso eu sei bem, né? Porque, repito, sou linguista de formação. Então, o homem, antes de ser sapiens, vamos dizer, inteligente, ele teve que ser loquens, ele teve que falar. Agora, se essa máquina aprendeu a falar, né, o que mais que ela não fará? Ela repetiu a história do homem. Então, eu dizia para vocês aí que depois desse primeiro ensaio, porque o GPT foi o pioneiro. Hoje existem milhões de ferramentas aí. E que fique bem claro, a inteligência artificial não é uma ferramenta. Elas são milhares de ferramentas, né? Todas elas com esse mesmo princípio. Ou seja, produtoras de conhecimento, de conteúdo. Isso faz toda a diferença no mundo todo. Aí, o primeiro que correu atrás foi o Google, né? A proprietária do Google, a Alphabet. Logo, ela soltou um robozinho também, o Bard, né? o aprendiz Bard, que logo deu umas mancadas, né? Que ela segurou, ele deu uma mancada logo nos primeiros dias, as ações da Alphabet despencaram, mas ela não desistiu. E hoje até ele veio repaginado. Ele se chama hoje Gemini, não é? O Bard ficou meio marcado negativamente. Então, e a Alphabet não se contentou com o Bard. Logo, ela também tratou de patrocinar um outro, que uma outra startup tinha também criado, um tal de Claude. É francês o nome. Eu não sei se ele é francês de nascimento, mas o nome é francês. Então, a dona do Google, né? A gente melhor falar a dona do Google, né? Porque a Alphabet não é muito conhecida. Ela tratou logo de trazer 2 chatbots. Quando eu falar chatbots, são essas ferramentas aí, não é? Como o GPT. Então, a OpenAI trouxe o GPT, o Google trouxe o Bard, o Gemini agora, e o Claude. Tem uma que eu nunca tinha ouvido falar, mas é o Writesonic, que trouxe um chat muito poderoso, que é o Chatsonic. É claro que depois Zuckerberg, né, a Meta do Zuckerberg tem o seu, a Apple tem o seu, a Amazon tem lá o seu LongNet, eu até pensei que fosse vírus. LongNet, tem a Amazon, desculpe, a Microsoft, apesar dela usar o chat, né, ela era acionária, era maior, vamos dizer assim, quem mais aplicava na OpenAI, não é? E ela trouxe primeiro o Bing, né? Agora o Copilot, mas ela também tratou de criar o seu, que é o LongNet, a Amazon tem o Bedrock, a China, não é? A China também criou um robozinho e que deu a ele o nome americano, né? Ela criou para acoplar a um buscador, que todos essas ferramentas, esses chatbots, estão acoplados a um buscador, que permite a você buscar na internet, em vez de trazer, como trazia o Google, um mundo de sites que você tinha que ir lá ler, agora ela te dá o serviço prontinho. E todo dia, eu digo a vocês o seguinte, eu tomei conhecimento do GPT em 14 de janeiro de 2023.
Tomei conhecimento, fiz um artigozinho assim, meio na brincadeira. Eu falei, meu Deus, é a treva. Não é? E também pode ser a treva, mas também pode ser a luz. Né? Então, me perdi um pouquinho agora, mas eu dizia a vocês assim, que todo mundo veio com o seu, né, com a sua ferramenta. Todo dia surge um assunto novo. Eu dizia também que acompanhei isso. Desde 14 de janeiro, acompanhei o ano de 2023 inteirinho. Eu li, nossa, centenas e centenas de artigos a respeito, né? E tanto que decidi depois, falei, vou transformar isso aí num conteúdo de um livro. E realmente trouxe isso aí. Então, o primeiro que surgiu, depois dessa safra, é um tal de AutoGPT. Esse AutoGPT, como o próprio nome indica, ele é aqueles... Tem que fazer uma comparação aí. O ChatGPT, ele executa... Você pedia uma tarefa, ele executava. O Auto, não. Você pode dar para ele um rol de tarefas. Seria uma coisa do tipo assim, então, vou perguntar para ele me dar um roteiro de uma festa de aniversário. Ele te dá o roteiro da festa do aniversário, daí ele pergunta se você já quer comprar os produtos, se você já quer que ele encomenda. Ele ainda não faz os doces da festa, mas ele consegue repetir uma série de tarefas e, com a evolução disso, de repente, uma empresa inteirinha pode estar roteirada no AutoGPT. Daí, logo depois, eu soube de o VoiceBox, porque até então o GPT não lidava muito com a voz, com a oralidade, né? E esse VoiceBox, mas veio para abafar. Claro que depois dele já surgiram muitos, mas ele foi aquele assim que marcou, do Zuckerberg, né, da Meta. Esse VoiceBox, ele consegue sintetizar a voz humana com perfeição, apenas com um aprendizado muito rápido, não é? E ele não só consegue sintetizar essa voz na sua língua materna, como ele consegue colocar a sua voz falando qualquer língua. Então, eu pergunto a vocês agora, quem mais que precisa aprender inglês, francês, mandarim, russo, sei lá, certo? Essa máquina realmente faz isso. E o detalhe que eu mais gostei é que ela vai ser muito importante nas pessoas, nos deficientes, né? Nos deficientes visuais que não conseguem, né? Assim, se eles forem ler um texto, eles não têm que ter aquela vozinha chata do computador. Eles podem ter ali uma voz escolhida por eles. Quem sabe a voz de um filho, de uma filha, né? De uma esposa, seja lá de quem for. O VoiceBox fez isso aí. Logo depois, já a IA generativa já entra no mundo da música. E, quando entrou no mundo da música, o pessoal conseguiu clonar, não é? Clonaram os cantores, aqueles que já morreram por aí, certo? E, mais importante, né? Além de clonar a voz de cantores, além de tirar todos os defeitos daquela voz, além de fazer arranjos musicais, hoje a inteligência artificial aprendeu a compor. Então, ela compõe músicas. Você pede, escolhe o ritmo e ela compõe. E o mais interessante disso tudo isso hoje está ao alcance de qualquer pessoa, né? Diferentemente de antigamente, quando isso ficava restrito aos super especialistas nos laboratórios. Hoje, qualquer pessoa pode ser um escritor, um matemático, um músico, um designer, né? E tanto a imagem, vamos dizer, parada, quanto a imagem em movimento. Vocês viram as Olimpíadas, não é?
A Torre Eiffel dançava de todo jeito. Os quadros de pintura, hoje a Mona Lisa faz careta para você. Tudo isso fruto da inteligência artificial. Então, resumindo, em termos de comunicação, não há nada que a inteligência artificial não faça muito melhor do que qualquer um de nós, porque ela não tem limite de acesso aos dados da internet e ela não tem limite de memória. Bom, eu diria que aí está a maravilha, não é? O remédio. E onde estará o veneno? O veneno também tem vários caminhos. O primeiro deles é o seguinte, é que existem muitos chatbots do mal, não é? Aqueles que já foram criados para criar caos, confusão. Né? Tem lá, por exemplo, o Freedom GPT, é uma espécie de... Como é que chama aquele monstro que era costurado de pedaço? O Frankenstein, é um Frankenstein, certo? Tem um chamado Fraud GPT, é o GPT da fraude, né? Tem o Worm GPT, é o verme, e muitos outros com muitos nomes. Então, existem chatbots maliciosos? Claro que existem. Nesse mundo nosso, a gente encontra de tudo. Outra coisa também muito interessante. Nós, os humanos, podemos, ou até devíamos usar essa inteligência para o bem, mas nós a usamos para o mal também, certo? Então, qualquer um pode clonar a tua voz, para te pedir, a voz da tua filha, do teu marido, para te pedir dinheiro emprestado, para surgir, para fazer aí um fake news. Pode clonar a tua foto, entendeu? Tudo, existe isso. Agora, existe também um outro veneno, exatamente no impacto que o GPT causou no mundo. Porque ele impactou e dividiu a sociedade. Metade, nem sei se é metade, alguns adoram, outros odeiam. Né? Não querem saber, não sei, não quero saber, e têm ódio de quem sabe. Estão simplesmente ignorando isso aí. E, é claro, né, que o pior, para mim, o pior veneno é exatamente esse que eu acabei de mencionar para vocês, o veneno da ignorância, certo? Quantas pessoas estão ignorando, não estão? Não é? Bom, rapidamente falando aí nesse impacto. Um grande impacto foi na educação. Aliás, os professores foram os primeiros que perceberam. Então, eles pensaram assim, nossa, os alunos agora vão mandar o GPT fazer essas tarefas. E os alunos mandam mesmo, porque os alunos normalmente dominam essas tecnologias muito antes dos seus professores. Os alunos são millennials, né? É gente plugado, que já nasceu plugado. Nós, da geração passada, somos analfabetos. Os alunos já são alfabetizados desde o berço, né? Com um bebê chorando por um celular ali. Bom, então, os professores se apavoraram. E eu acompanhei isso, li vários artigos e vi que a primeira ação foi proibir. E eu ainda pergunto, quantas escolas não proíbem a tecnologia? Né? E vale a pena proibir? Adianta proibir isso? Né? Do meu ponto de vista, não adianta. Nada vai voltar atrás. Mas a escola que está aí, com licença, professora, eu também fui professora a vida inteira, então estou falando para mim mesma. A escola que está aí é uma escola da era da escrita, que passa ao largo da tecnologia, que insiste que o seu papel é passar conhecimentos para que os alunos memorizem. Santo Deus, né? Santa ignorância.
A escola precisa de uma revolução profunda. Mas quem vai falar disso não sou eu, né? É o professor aqui. Bom, outro impacto incrível, enorme, foi no mundo do trabalho. Do lado das empresas, todo mundo bateu palma, porque nós vamos fazer uma grande economia, a produtividade vai ser muito... Eu não tenho que contratar, eu posso dispensar trocentos empregados, né, que não tem que pagar férias, nem cafezinho, nem licença saúde, nem nada. Essas máquinas vão trabalhar para mim 100% o dia inteirinho. Mas, e as empresas estão aprovando, todas elas aprovam, e eu garanto que as mais antenadas e as mais importantes já estão exigindo no currículo do seu empregado que ele saiba lidar com a inteligência artificial. Eu não tenho a menor dúvida. Daqui a uns dias, se você não souber lidar com ela, você realmente não vai passar no teste dessa empresa. As empresas são quase que 100% a favor, mesmo as pequenas empresas. E pasmem vocês, a área da saúde, a medicina e adendos não está absolutamente fora. Aliás, a medicina vai ser altamente revolucionada com todas essas características da inteligência artificial. Na questão do diagnóstico, né? Na questão de novos remédios, das pesquisas e tanta coisa, que o tempo não nos permite falar. O agronegócio, estão pensando, não, mas vai vir um negócio de café. Ah, pode ter certeza que o agronegócio só vai prosperar realmente com inteligência artificial. E, então, temos também... Eu acho que o meu tempo, né, já está assim, meio vencido, mas eu só quero comentar um pequeno detalhe. A área científica, a área literária, a área artística, meu Deus, os chatbots, às vezes eu falo GPT generalizando, mas os chatbots já escrevem, eles já publicam milhares de textos literários, de textos científicos, né? A ponto de hoje você não saber mais como é que vão os direitos autorais, como é que vão ficar os direitos autorais disso aí. Resumindo, para passar a palavra agora ao Paulo, nenhuma área da sociedade vai ficar imune à inteligência artificial generativa. Ninguém vai escapar. Professor, com você. Boa noite. Gostaria de agradecer, primeiramente, aqui o convite que foi feito para nós, né, pelos organizadores, a Tânia, o Luiz, e cumprimentar todos aqui da mesa, uma equipe maravilhosa, né? E, como vocês já perceberam, também agradecer aí, né, as pessoas que estão participando pelas redes sociais, né? E já com esse início aqui, né, que a professora Conceição nos fala, e com muita propriedade, a gente percebe que o nosso momento aqui nesse debate é um momento de reflexão, né? Nós estamos lidando com novas tecnologias que surgem a todo instante, né? E é um momento que nós precisamos refletir sobre elas, né? Porque, às vezes, nós vamos consumindo, sem fazer uma reflexão, e isso é bastante problemático, né? Eu, como professor, né, no IF, no Instituto Federal, aqui em Muzambinho, eu quero trazer minha fala e as minhas preocupações para a área da educação, né? Lido com estudante o tempo todo, é meu trabalho, estudantes de ensino médio, né, que nós temos o curso de ensino médio integrado ao técnico e também na graduação. Está aqui o Caio, que é nosso estudante, o Lucas Caruso, Maria Eduarda, e tem, né, e nós conversamos sobre isso o tempo todo na escola, né? E só que antes de falar de IA, que é o tema do nosso bate-papo aqui, eu gostaria de voltar, dar um passo atrás, tá? IA é mais uma das tecnologias que está aí, super recente, e que está causando uma revolução, uma verdadeira revolução, não é? E outras virão mais rápido do que nós já temos agora, né? Mas, lá atrás,
Nós mal tínhamos internet. A internet começou a chegar aqui para nós, na nossa região, os primeiros provedores, a partir de 1990. Antes disso, né, Tânia, inclusive, já falava numa reunião que nós fizemos, nós pesquisávamos na biblioteca, olhando os livros. Né? Então, veio a internet, com todos esses conteúdos, os buscadores, motores de buscas, né? E os problemas foram surgindo, né? Não só na área da educação, mas em outras áreas. Preocupações, vamos falar de preocupações, né? Porque a realidade vai mudando e nós, principalmente nós que somos pesquisadores, né, que estamos avaliando, que é o caso aqui de todos nós aqui, acompanhando essas tecnologias, nós precisamos levar a uma reflexão essas questões. Né? Então, desde que surgiu toda essa tecnologia, é muito comum, tanto os estudantes, né, quanto as pessoas, né, comuns, elas vão consumindo a informação sem refletir sobre essas questões. Né? É o que acontece nas redes sociais hoje, em todas elas. As pessoas, a maioria, consumindo essa informação o tempo todo, sem ao menos perceber qual o impacto que isso está causando, né? Que isso causa em nós, que eu também utilizo. Né? E a questão da inteligência artificial em si, né, volto a dizer, nós estamos num determinado ponto, isso vai avançar muito mais, né, com robôs, eu digo, robôs humanoides, né, e não tenho a menor ideia onde é que isso vai chegar. Né? A professora vai falar um pouquinho depois das tendências, algumas tendências. Né? Mas a questão principal, que na sala de aula, lidando com os alunos, né, labutando aí com os alunos, que eu reflito e falo muito, porque assim, a escrita ela é poderosa para nos desenvolver, né, em todos os nossos mecanismos aí, cognitivo, e de crescimento, e de aprendizagem. Né? Agora, se nós utilizarmos uma ferramenta, que no caso é a IA, ou uma outra qualquer, né? Até antes mesmo da IA, os mecanismos de buscas tradicionais, né? E simplesmente consumir uma informação, ou pedir para que uma determinada atividade seja elaborada automaticamente, sem ao menos refletir sobre aquilo, isso é uma coisa bastante complexa e perigosa, eu diria. Né? Voltando aqui à temática da professora Conceição, que é o remédio ou o veneno. É uma ferramenta interessante? Sim, pode nos ajudar muito, e ela nos ajuda. Né? Nas nossas experiências diárias ali, nas pesquisas científicas, no desenvolvimento da aprendizagem, tem nos ajudado muito. Mas o que eu tenho falado para os estudantes? Utilize com bom senso. Né? Avalie quais são os resultados que vocês estão recebendo. Que tipo de informação vocês estão consumindo? Não é? A minha área de especialidade é software, construção de softwares. Lido com isso há muitos anos. E as IAs são perfeitas para gerar, né, códigos, fonte, para se construir um software. Só que se quem está utilizando ela vai gerando um conjunto de código e não entende nada do que está acontecendo naquilo, por que ele está gerando aquele código, e nem sequer faz uma reflexão, que pode, inclusive, utilizar as inteligências artificiais para refletir sobre aquilo. Mas por que você está me gerando esse código? Isso está fazendo o quê? Esse comando faz o quê? Esse trecho faz o quê? Se simplesmente vai consumindo a informação e montando, depois vai ficar uma coisa bastante séria. Porque um dos maiores desafios que nós temos é a manutenção. Né? Isso vale para tudo. Estou dando exemplo aqui de códigos computacionais, porque é a minha área que eu atuo o tempo todo. Né? Mas a parte textual é uma coisa, é algo, né, importantíssimo e que vai no mesmo segmento. Né? Então, é muito comum nós recebermos atividades das disciplinas que são totalmente construídas pelas IAs. Né? Mas o estudante, às vezes, não reflete sobre aquilo. Às vezes, não faz uma leitura apurada, não faz uma análise. E tem essas questões que a IA também faz recomendações que não são muito pertinentes ao que está sendo tratado ali. Né? Então, todas essas questões são questões que nos preocupam bastante, que nós precisamos estar atento o tempo todo a elas, não é? E o meu papel enquanto professor, enquanto pai, é orientar, né? É um desafio tremendo, porque é difícil, né? A gente orientar principalmente os jovens e eles compreenderem esse processo, né? Sem fazer uma análise um pouco mais detalhada, mais profunda, sem ficar consumindo as informações
de forma muito automática, sem nenhuma reflexão. Então, o que eu digo o tempo todo falo para o Caio, falo para o Lucas e para os estudantes lá, né? Olha, use a inteligência artificial, mas use com consciência, use com bom senso, avalie bem o que está sendo feito, aprende com ela. Se ela recomenda o que você está pedindo ali, que ela auxilie na sua atividade, reflita sobre isso, né? Pesquise a fundo sobre aquela questão. É uma ferramenta maravilhosa para se aprender, não é? É possível que a gente aprenda com ela, com as inteligências artificiais, seja ela qual for, né, com essas ferramentas, até mais que se a gente estivesse estudando por outro mecanismo, ou simplesmente acompanhando uma aula, somente a aula do professor, por exemplo, né? Até porque é uma ferramenta que está ali disponível o tempo todo, 24/7, como a gente fala na área de TI, né? Então, o nosso desafio aqui, enquanto pesquisadores, enquanto professores, enquanto pais, né, enquanto pessoas que estão atenta a essas mudanças e preocupado com o ser humano, é de orientar, sem cansaço, né, porque não é uma tarefa fácil, é bastante difícil, né? E os impactos que tudo isso vai causar nas nossas vidas é tremendo, né? Nas profissões, né, em todas elas, nas nossas vidas, na nossa cognição, na nossa forma de aprender, de lidar com as informações. Então, são questões assim bastante sérias, né? E esse é um momento para... Então, esse evento foi promovido com esse viés de nós aproveitarmos esse tempo aqui, né, e refletirmos sobre todas essas questões. Tá? Então, vamos lá. Isso não se esgota aqui, né, é apenas o início, e muitas mudanças virão pela frente. E é bom que nós estejamos preparados para elas, né? E aí o caminho é nos informar, estudar, refletir. É isso daí. Tá bom? Vou passar aqui agora para o Caio, tá? E dando continuidade aí aos nossos trabalhos. Boa noite. É uma honra estar compondo aqui a mesa, com o pessoal discutindo um tema tão relevante. Indo um pouco na linha do que o Paulo já estabeleceu aqui, né? Eu vou falar um pouco como estudante, bacharel, né? Como a professora Thaisa, prazer em revê-la, me apresentou. Como que a gente utiliza no dia a dia, né, como estudante, a inteligência artificial para o aprendizado e também no desenvolvimento de projetos. Então, assim, a tarefa de um estudante é estudar. Como que se fazia antigamente? Você tinha que recorrer a livros, né? E os livros, eles têm o material, ele é muito condensado, é difícil, de difícil acesso. Você tem que recorrer, ir a uma biblioteca, ler aquele livro inteiro para buscar entender, às vezes, um único conceito. Às vezes, se você não tem a base necessária para entender aquele conceito, você tem que recorrer a outro livro. Então, antigamente, o acesso à informação, ao conhecimento, ele era dificultado. Ele enfrentava algumas barreiras, né? Com o advento da internet, o acesso ao conhecimento ele foi muito democratizado. Então, agora você tem fontes de informação, diversas fontes de informação, para poder te ensinar a respeito daquele conceito que você procura aprender, com diferentes didáticas adaptadas para você. Você teria que buscar ali na internet, né, pelo seu buscador, pelo Google, buscar ali o que você gostaria de aprender. O ChatGPT, ele contribui para esse processo, eu acredito. Ele torna esse processo de aprendizado, que a internet já revolucionou, ainda mais facilitado, porque ele é altamente personalizado. Então, ele aprende com você, ele aprende qual a melhor forma de te atender, qual a melhor forma de te ensinar algum conceito que você deseja aprender. Nesse sentido, eu acho que, para quem é estudante, é uma maravilha, porque você poupa muito tempo, muito esforço. Você aprende os conceitos de uma forma personalizada, da forma com que você realmente entenda.
uma dificuldade que, inclusive, muitos alunos relatam, né? Falam, tal professor tem uma didática que eu não consigo aprender com ele. Com o ChatGPT, que é como um tutor 24 horas, né, 100% disponível o tempo todo e com uma base de conhecimento que é praticamente a internet inteira, você consegue aprender aquilo que você busca. Para um estudante, isso é maravilha, né, poupa muito tempo, muito esforço. Também para o desenvolvimento de projetos. Então, a gente ali está desenvolvendo um projeto, um software, né, o Paulo, inclusive, é meu orientador, a gente desenvolve projetos juntos. Durante o desenvolvimento de software, você tem algumas tarefas ali que são monótonas, que não exige muito esforço intelectual. Quando você usa uma ferramenta de IA, e em programação é linguagem, né? Tudo linguagem, praticamente tudo ali é linguagem. Quando você utiliza uma ferramenta como essa para poder automatizar alguns processos que são muito monótonos, você ganha muito em produtividade. E isso, eu, como pesquisador, junto com o Paulo, eu percebi ao longo de um ano e alguns meses que a gente vem trabalhando junto, que foi um grande ganho na produtividade da equipe inteira utilizar essas ferramentas para poder agilizar o nosso trabalho. Mas, como o Paulo também levantou, a Conceição também levantou na fala inicial, né? A gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ser muito cuidadoso, cauteloso com o uso da inteligência artificial, porque ela ainda tem algumas dificuldades. Ela tem uma coisa que acontece com ela, né, que se chama alucinação. Então, enquanto você está lá pesquisando, aprendendo algum conceito, ela pode eventualmente te ensinar algo que é errado, e se você não tiver o trabalho, o cuidado, a cautela de verificar as fontes, de buscar as fontes e fazer uma verificação que aí envolve todo um trabalho que é realmente humano, né? Se você não tiver esse trabalho, você pode acabar sendo enganado. E aí você aprende um conceito, você aprende algo, você desenvolve algo que, lá na frente, vai gerar algum problema, né? Fora isso, eu levanto também a questão ética, né? A inteligência artificial aplicada ao desenvolvimento de software, ela pode levantar algumas questões éticas, porque, enquanto ela é treinada com o código disponível na internet, ou não, de outros programadores, de outras empresas, outras soluções que já estão disponíveis na internet. Ela é treinada com base nesses dados, e ela só retorna uma resposta tão precisa porque ela tem muitos dados, ela foi treinada com muitos dados, com muitos casos. Eventualmente, ela vai te recomendar um código que foi gerado por um outro autor, né? Isso não só para software, né? Eu acredito que também para quem escreve artigos, é uma coisa que eventualmente acontece, porque esses chatbots, né, eles são treinados dessa maneira, eles são treinados com dados de outras pessoas, com a produção humana. Então, também tem essa questão ética, né? E aí? Como é que a gente pode lidar com isso? De quem é realmente a autoria do que é gerado pela inteligência artificial? No mais, isso que eu tenho para contribuir. Passo a palavra para o César. Boa noite a todos. Agora a gente vai ver se é remédio ou se é veneno. Vamos ver uma coisa. Por favor, você pode me apresentar para uma plateia agora? Senhoras e senhores, é uma grande honra estar aqui com vocês hoje para apresentar um líder que, ao longo dos anos, tem moldado o futuro da produtividade empresarial no Brasil. César é o idealizador e fundador da Evertrack, uma plataforma que está revolucionando a maneira como as empresas otimizam seus processos, equilibrando a produtividade com a saúde e bem-estar de seus colaboradores. Desde sua mudança para São Paulo, em 1996, César tem se destacado como um verdadeiro inovador no campo da tecnologia, sempre buscando soluções que façam a diferença na vida das pessoas e no sucesso das empresas.
Ele também é sócio da MITA, uma empresa dedicada a auxiliar organizações a maximizar o retorno sobre seus investimentos e a reduzir custos de maneira eficaz. Chega, né? Isso é a prática. Isso aqui é o ChatGPT, é um auxiliar. Eu tenho usado ele como meu auxiliar por um bom tempo já. Ele já sabe quem eu sou. Não foi eu que pedi para ele falar isso. Ele aprendeu. Através das pesquisas que eu faço, das coisas que eu pergunto para a minha empresa. Isso é bom. Então, não é veneno. Começou com remédio. Qual que é o grande problema hoje no meio empresarial? Não está parando em pé por conta do custo. Esse é um pacote pago. Eu pago $20 por mês, só que chega no momento e fala, para, porque eu não vou mais fazer. Mesmo eu pagando $20. Acabou o teu crédito. Às vezes eu estou lá fazendo uma análise de dados monstruosa e a ansiedade vai a 1000, mas ele para. Mas são os limites. A gente ainda não aprendeu como bem usar. Virou moda, todo mundo quis usar. É prático, como a Conceição bem colocou. Colocou na mão de qualquer pessoa um aplicativo que você fala em português. Eu peço para ele agora, ele me apresenta em inglês com a mesma voz, com a mesma proficiência. Então, é uma coisa muito diferente de tudo que nós, principalmente os mais velhos, né, que começamos lá com a Barça, com os livros e com tudo mais, e caímos nesse mundo agora que a gente faz perguntas genéricas e ele nos responde. Onde que isso está sendo usado hoje no mundo corporativo, no mundo de empresas? Eu atendo grandes empresas do porte de Claro, de Sky, Vivo, TIM, Banco BMG, enfim, Cielo, uma série de empresas. E eu estou muito ligado ao mundo de teleatendimento, onde tinha os danados dos bots lá, das URAs, que ficava... O que hoje está sendo feito? O atendente de um call center ele tem que saber milhões de senhas, milhões de aplicações para resolver um problema mínimo de vocês de alteração de cadastro, por exemplo. Foram criadas estruturas de anjos, de ajudantes, em que o operador, quando ele tinha um problema, ele levantava a mão e falava, não estou sabendo fazer alguma coisa aqui. Saía correndo um lá, assim, pense em 400 pessoas sentadas, todas atendendo clientes da Vivo, ou da Claro, enfim. Hoje, ele está digitando no chat com o cliente, e o cliente, por exemplo, de um banco, um cliente fala, eu queria saber como funciona melhor o Pix. Ele já leu o que o cliente escreveu, ele já interpretou, ele já procurou na biblioteca que foi previamente cadastrada, e ele dá uma sugestão de resposta para o operador de um call center. Ele nem tem que pensar muitas vezes. Verdade? Mentira, tem sim. Porque às vezes ele dá a resposta errada. Então, ele está lendo o tempo todo o que está sendo digitado. Agora, com a linguagem natural, NLP, ele entende o que você está falando, inclusive, e ele te dá sugestões em tela. Isso agilizou, gente, um atendimento numa coisa fora do comum. O treinamento diminuiu demais para os operadores de grandes call centers. Além do que, no final do atendimento, o operador ele tinha que perder ali 1 minuto, 2 minutos, e a fila de chamadas, imagine vocês lá esperando naquela musiquinha, ele esperava um belo de um tempo ainda, porque ele tinha que escrever um resumo do que ele atendeu vocês. O ChatGPT já dá uma sugestão resumindo tudo. A mesma coisa que o Copilot está fazendo nos chats. Hoje eu passei a tarde inteira na minha casa fazendo reuniões remotas. No final, ele pode me resumir aquela reunião e falar, você tratou do tema A, do B, do C, do D, do E. É absurdo o ganho de produtividade. Outra coisa, a gente é parceiro, sócio de uma empresa que chama Previnel. Você entra, você responde uma série de perguntas, ela lida com saúde. Ela foi criada por médicos oncologistas, médicos de saúde e tudo mais. E eles pensaram em N perguntas, criaram um algoritmo que, baseado nas respostas das tuas perguntas, você tem uma possibilidade de ter câncer ou não, de você estar com estresse emocional ou não. A inteligência artificial, a gente colocou ela faz uma análise muito igual, ou às vezes até melhor, do que o médico. Ela é milagrosa, gente? Não. Antigamente, nós do meio empresarial, a gente fazia pesquisas e a gente bebia muito da fonte da América do Norte,
ou da Europa. Então, a gente lia textos, papers, pesquisava no YouTube, pesquisava no Google, materiais desses continentes, que é onde a gente aprendeu que estava o conhecimento. O ChatGPT fez o quê, gente? Ele abriu o mundo. Então, eu falo de um plano de negócio. Na China, alguém fez. Na China tem alguns bilhões lá. Alguns bilhões? Não, né? Quanto está? Eu até esqueci quanto está, mas bilhão de pessoas e milhões de empreendedores que fizeram milhões de planos de negócio e que perguntaram para a internet. Você está bebendo disso. Então, você hoje não está se limitando mais a fazer um plano de negócio ou pensar em uma ideia só no Brasil, só na América do Norte. Não, você digita ali, ele pega o conhecimento do mundo. Então, ele globalizou o conhecimento, trouxe para nós coisas que só os chineses faziam. Então, aquela turminha que está ali na Coreia, na China, a gente nem sabia que esse povo existia, a gente nem sabe o que eles fazem. Então, isso trouxe para a gente uma facilidade nisso. As empresas ainda estão aprendendo a lidar com isso. Então, de maneira prática, no meio acadêmico, está todo mundo maluco já. Na literatura está maluco. Os usuários, igual eu aqui, estão malucos. Eu, por exemplo, eu não sabia programar, apesar de ser sócio de uma empresa de software. Eu aprendi a programar em 6 meses, SQL. Por quê? Porque eu sou um gênio? Mais ou menos, eu quase sou. Estou brincando, brincando. É só para relaxar e acordar os que estão dormindo aí na plateia. Mas porque eu tenho uma coisa que é necessário. Então, o conhecimento prévio nunca vai deixar de existir. A minha empresa continua contratando analistas, desenvolvedores e demitindo 2 meses depois, por um motivo. Porque eles colocam no currículo que tem a proficiência no desenvolvimento, se embasam no ChatGPT, mas eles não têm a lógica para fazer a pergunta. Hoje está surgindo uma função que chama-se engenheiro de prompt, que é o quê? O cara que sabe perguntar direito para o ChatGPT. Então, não adianta você pedir para ele fazer um código se você não souber analisar aquele código no final e falar, isso está legal, isso não está legal. Ele, sem sombra de dúvida, ele vai te dar um código extremamente performático, bacana, mas que pode não fazer nada do que você pediu. Eu lidei com lógica a minha vida inteira, então eu consigo fazer uma pergunta muito rápida, objetiva, que ele me devolva um código. Depois de 3 prompts, eu consigo um código a maioria das vezes, sem nunca ter programado nessa linguagem. Então, as pessoas estão também fantasiando que isso vai acabar com o emprego, que vai acabar com as escolas, que vai acabar com as pessoas. Não vai, gente. Nós somos o ser mais adaptável no mundo. Outra coisa, a gente coloca um ChatGPT para dentro da empresa, reduz o trabalho braçal, o trabalho chato que todo mundo faz, mas nós já temos uma fila de atividades que ninguém estava fazendo. Isso acontece todos os dias. Então, eu quero tirar um pouco do medo de vão dominar o universo, vão acabar com a gente, vai ter um robô mandando... Não, mas se a gente não ficar esperto, a gente vai ficar para trás. Vai ficar uma turma de... Como você chama? Os nem, né? Que não sabe nada, né? Que não... os que são apenas autômatos. Porque o homem agora tem, como você colocou, ele tem que assumir a sua humanidade, ele tem que assumir a sua criatividade, a sua liderança, a sua capacidade de análise, de tomar decisão, o saber trabalhar em equipe. É isso que vai prevalecer agora, porque o que for automatizado, os chatbots, de modo geral, vão fazer muito melhor que a gente. Então, quem está aí na vida mansa, né, que não quer saber de nada, esses realmente vão ser empurrados para a marginalidade. É o que diz o Harari, que a Tânia ficou tão preocupada. Ele falou, vai ter uma geração de gente que não terá emprego, não terá trabalho, não terá atividade. Por quê? Porque não desenvolveu as suas características humanas. É isso. Então, se é que eu posso dar algum conselho para alguém, né? Tenho até vergonha de falar isso do lado de uma pessoa dessa, mas estudem. Estudem e procurem conhecer as coisas, porque ainda o ser humano ainda e sempre será a parte mais importante da humanidade. Nós somos humanidade.
E nós, através do conhecimento, através dos mais velhos, através dos livros, do conhecimento abundante, nós estamos ali para baixo, né, um quarteirão para baixo, com 1 milhão de conhecimento em cima de mesas e na cabeça de quem está vendendo aquele livro e na cabeça de quem está ali interagindo, a interação humana. Porque senão vai acontecer o que eu falei mais cedo. A pessoa entra na empresa, acha que com as ferramentas atuais ela consegue performar, não vai performar. Não temos espaço mais para incompetência no mundo. Esse é o recado final. As empresas estão tendo problemas. Para quê? Para pegar tudo isso, rentabilizar e fazer dinheiro. Isso vai passar, a gente vai achar um rumo para isso. Tem empresas que já achou, tem empresas que estão ganhando muito dinheiro com isso. Mas a maioria está voltando, fala, opa, não é a hora ainda. Porque se ele não digitalizar as pessoas, ele não consegue digitalizar ferramentas. Então, o nosso futuro está nas nossas mãos. Nas nossas está terminando, né? A gente está entregando um bastão igual a corrida de 4x100 lá que a gente acabou de ver nas Olimpíadas. Mas as novas gerações têm que estar com isso na cabeça. Estudem, se preparem, porque o mundo é de quem se prepara, o mundo é de quem estuda, o mundo é de quem tem conhecimento. Se você não souber perguntar para o ChatGPT, para o Gemini, para o Copilot, meu amigo, ele é só mais um aplicativo instalado em um celular que vai ficar falando um monte de mentira de um cara numa palestra. Tá bom? É isso, eu passo a palavra para os nossos colegas. Boa noite a todos. O meu ponto de vista aqui vai ser um pouco mais breve. Hoje eu estou na área como youtuber. Tenho um canal na internet, no YouTube, de 252 mil inscritos hoje. Bateu essa meta. E há 14 anos eu estou nessa área, vamos dizer assim, mais ou menos. Acho que foi 2014, na verdade. Então, assim, eu fui aprendendo muito na época que não tinha a inteligência artificial, e com isso a gente foi pegando muitos macetes, né, para conseguir, vamos dizer assim, ranquear para que um vídeo meu seja mostrado quando alguém pesquisa no Google. Então, assim, a gente foi aprendendo muito nessa época. Aí surgiu o ChatGPT, que, para mim, não tem, pelo menos até o momento, nada de veneno, eu só vi remédio, né? Para mim, só vi vantagens, eu uso muito, e com a minha base de conhecimento que eu tenho hoje, eu crio os prompts, né? Os famosos prompts, faço a pergunta correta para poder ter uma resposta para, juntamente com a minha ideia, eu agrego a resposta e eu consigo ou criar um novo conteúdo ou criar roteiros de vídeo. Então, assim, é uma área que, para mim, facilitou demais. Então, assim, eu, particularmente, eu só vi vantagens e eu espero que, a cada dia, a gente vê novas inteligências artificiais chegando, a criação de... na minha área, eu preciso de criar imagens chamativas. Então, eu já tenho inteligência artificial que hoje dá para criar essas imagens, e eu posso agregar também, além de criar a minha, posso pegar a ideia deles e criar uma nova imagem. Eu estou falando assim, em volta do YouTube, né? É uma área que todo mundo hoje já conhece. Tem a área do marketing também, que eu acredito que vai ser... a inteligência artificial realmente vai agregar bastante. Mas, assim, como eu sou técnico de informática também, eu utilizo muito a inteligência artificial para comparar equipamentos. Hoje em dia, você não precisa mais pesquisar tão a fundo um equipamento. A inteligência artificial, você já conhece um produto, você pesquisa na inteligência artificial, no ChatGPT, no Gemini, né? Eles dão uma resposta tão precisa que facilita demais na minha área também. Então, na minha área, no meu ponto de vista, ainda é o remédio. Não tem veneno, pelo menos até o momento. Que continue assim. Vai ser breve, mas é isso aí. Vou passar para a Cláudia. Obrigada. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, né, eu sou Cláudia Pedrosa, sou proprietária da Inovative, marketing digital aqui de Muzambinho. Estava comentando com eles, né, esse ano a gente completou 5 anos,
E eu falo que todos os dias, quando eu acordo, eu falo, vamos ver o que tem de novo, porque o tempo todo nessa área tecnológica, né, a gente está sempre vendo inovações. Eu sou muito voltada para as redes sociais, especialmente, né? Vejo pelos próprios algoritmos ali, o tempo todo tem uma mudança e a gente tem que ir adaptando. E com essa questão, né, da inteligência artificial, não é diferente. Veio vindo meio despretensioso ali, e quando a gente viu, acabou que realmente entrou no nosso dia a dia, especialmente lá na agência. Eu lembro que, quando começou a dar esse boom, assim, que ficou, né, o pessoal todo falando sobre, as pessoas me falavam assim, nossa, mas vai acabar com o serviço de vocês, porque agora tem tudo muito fácil, tem tudo muito pronto. E repetindo e ressaltando, né, um pouco do que eu ouvi aqui, que meus colegas comentaram, de fato, existe essa necessidade, e eu não tenho, né, medo nenhum de a gente perder o nosso trabalho para a inteligência, por exemplo, justamente porque a gente sabe da necessidade e da importância, né, mais uma vez, da educação, de ter pessoas capacitadas para gerenciar tudo isso. Porque, assim, a gente vê hoje muitos sites, muitas plataformas, cada vez mais, e que bom que tem, porque a gente está usando cada vez mais na nossa área a nosso favor. Mas, dificilmente, a gente vai ver uma coisa saindo bem feita se for mal colocada, né, mal perguntado. Então, a gente volta, mais uma vez, nessa questão da gente estar sempre se especializando. Eu falo que, quando começou a dar esse boom todo, eu fui uma das pessoas que fiquei meio assim, não sei se eu vou usar, porque já estou acostumada, eu faço, né, lá a gente usa muito, por exemplo, a parte de criação, né, de textos, né, copywriter, e aí eu falava, eu que sou responsável, toda assim, não queria, né, utilizar, e aí, aos pouquinhos, eu fui cedendo um pouco, mas percebendo que não é só a gente colocar e usar da forma que vem ali em pronto. Então, eu vejo a importância hoje de pegar, por exemplo, um texto e adaptar conforme as, né, demandas, tudo aquilo que eu já venho, né, vendo a partir de um cliente, por exemplo, e a gente ajustar e adaptar. E eu falo assim que a gente vê, às vezes, quem está começando a usar e que tem essa dificuldade ainda de adaptar isso no dia a dia, eu olho e falo, carinho de ChatGPT, porque tem uma linguagem, né, muito comum. E aí a gente que vai pegar e depois filtrar as informações que realmente vão ser úteis para a gente no dia a dia. Então, assim, para nós, eu sinto que teve esse remédio, né? Mas talvez, sim, o veneno seja uma certa dependência que eu tenho visto por aí. Então, assim, hoje eu procuro utilizar a inteligência artificial a nosso favor, a fim de otimizar o tempo. Vou falar para vocês que bom que eu estive aberta para utilizar, porque hoje eu tenho aprendido cada vez mais, melhorou o nosso dia a dia, otimizou o nosso tempo, mas a gente não pode ficar dependente, porque daí começa aquela questão da gente parar de estudar, a gente querer deixar tudo ali nas mãos da inteligência artificial, e as coisas vão ficando cada vez menos autênticas. Eu acho que talvez a palavra seja realmente autenticidade. A gente poder colocar a nossa visão sobre aquilo, a gente conseguir adaptar de forma que realmente vai ser algo exclusivo. Eu não quero um texto parecido, que você vai ver assim, muito, o pessoal que já utilizou o ChatGPT, por exemplo, né, fala-se muito sobre expertise, jornada, tem umas palavras que são muito clichê, que estão ali, certos, né, tipos de formas de se colocar as palavras. E aí existe, sim, essa necessidade da gente adaptar, da gente olhar. Então, com certeza, veio para agregar na nossa área. E, realmente, o que vai ser o diferencial, né, especialmente para as pessoas mais jovens também, que estão começando agora, né, é não deixarem de estudar, é de estar à frente para que esse seja um diferencial de vocês. Lá na agência, a gente já está utilizando isso muito a nosso favor. E falo, né, que todos os dias estão aparecendo coisas novas. O último curso que eu estava ministrando, estava comentando com eles, eu estava ministrando um curso de edição de vídeos junto com o CapCut, né, que é um aplicativo também que utiliza muito da inteligência artificial. E aí eu falei, nossa, uma novidade, preciso mostrar. Então, todos os dias, eu mesmo que estou na área, vejo novidades. E uma delas, por exemplo, era a possibilidade de você, que não tem, né, um modelo, alguém para você usar o seu produto, né, de repente, uma camiseta que você vende. E aí, você colocar ali um modelo, você consegue, pelo CapCut, ali, colocar um modelo de inteligência artificial vestindo ali aquele produto seu. Isso eu achei muito interessante. Mas aí também, quer dizer, vai quebrar um galho, vai ser interessante, vai ser rápido, mas será que substitui você ter uma pessoa da cidade, né, com aquele corpo que não é aquele corpo que as pessoas consideram padrão, né, o corpo que a gente vê todos os dias aí, né, mulheres altas, magras, baixas, mais gordinhas.
E aí a gente ter toda essa variedade, uma pessoa da cidade que vestiu ali a sua camiseta que você vende. Então, essa autenticidade, se a gente vincular com a inteligência artificial, com certeza a gente vai ter muitos ganhos. Então, se fosse para eu deixar para vocês aí, seria continuar estudando, utilizar a nosso favor e não permitir que a gente ficasse dependente, né, dessa tecnologia que a gente está usando a nosso favor. É isso. Bom, pessoal, vamos colocar mais lenha na fogueira? Vamos? Porque essa inteligência generativa que está aí é apenas um primeiro passo. Essa inteligência que o pessoal comentou aí, o ChatGPT, no estágio em que ele está hoje, ele faz muita coisa, só que ele não tem consciência daquilo que ele faz. Ele não analisa, foi exatamente alerta do professor e a colocação de vocês aí, certo? Ele põe ali. Ele usa um método estatístico, que não vale a pena ficar especificando agora, para chegar àquelas conclusões que ele chegou. E ele já faz muita coisa útil. Mas ele não sabe do que está falando. Só que já está previsto aí para o final desta década. Uns dizem, né, um funcionário da OpenAI diz 2027, tem um futurista famoso, um tal de Ray Kurzweil, que dá isso aí em 2029, virá uma outra forma, uma outra onda de inteligência, que eles chamam de inteligência artificial geral. A sigla em inglês é AGI, né? AGI. Eu invertendo aí os termos em inglês. A AGI, às vezes, eu uso essa sigla. Essa inteligência, ela será uma inteligência diferente, porque ela vai saber analisar. E dizem os futuristas, porque ela é futuro. Tudo que eu estou dizendo aqui é futuro, mas eu creio nesse futuro. Ela será tão inteligente quanto as pessoas de hoje. A que existe não é. Ela, de certa forma, é burra. Você aqui tem que ficar de olho nela, como todos disseram. Mas virá uma outra onda logo, logo, porque a mudança mudou. Não se esperam mais milhares de anos para um acontecimento. Então, aguardem para o final desta década, até eu espero ver isso, né? Uma inteligência que já terá consciência do que está fazendo. Bom, e não vai parar por aí. O mesmo futurista diz o seguinte, que até o ano de 2045, muitos de vocês vão estar vivos para ver, virá uma nova forma de inteligência que não vai repetir, como essa que eu acabei de falar, a AGI, a inteligência de uma pessoa. Ela vai somar a inteligência de todas as pessoas e será, então, a superinteligência, a singularidade tecnológica. Então, podem ficar tranquilos que a coisa não vai parar por aí. Certo? Essa que terá uma inteligência, uma consciência semelhante à das pessoas, futuro, tendências. Essa inteligência não nos mete muito medo, não, apesar de que ela vai analisar. Tudo isso que vocês estão aconselhando, ela vai saber fazer. Não vai depender da gente. Inclusive, não serão inteligências mais treinadas. E essa superinteligência, então, realmente, ela tem causado muito medo nos especialistas.
Recentemente, uma lista aí surgiu, né? O próprio Elon Musk. O Elon Musk é bem doidão, né? Ele é muito futurista. Ele foi sócio da OpenAI, depois brigou com a empresa, saiu. O Elon Musk, um vice-presidente, eu não sei se é da Meta ou do Facebook, o Steve Wozniak, né? Ele também. O Harari, esse filósofo muito preocupado, esse filósofo escreveu um livro, o último livro dele, chama-se O Homem Deus, em que ele iguala o homem realmente... Homem-Deus, o título já diz tudo. Esse pessoal está muito preocupado com essa evolução. E os especialistas dizem que já existe tecnologia para isso, que podemos esperar. Agora, o que é que preocupa muito isso tudo? É porque não há regulamentação para isso. Regulamentação jurídica. O Brasil, como exemplo, já está no 4º substitutivo para regulamentar o marco temporal da internet e não sai, não anda. Tem muita gente com a cabeça enterrada na areia. Quem está mais adiantado nisso aí é a União Europeia. A União Europeia está realmente preocupada. Não sei se essa superinteligência virá ou não, mas eu creio. Cá dentro de mim, eu acho melhor a gente não bancar o besta. Então, fiquemos cada vez mais atentos. Mesmo porque o pessoal de Genebra, recentemente, já fez uma experiência de colocar as máquinas interagindo com as próprias máquinas. Porque até hoje, o que acontece com essa máquina? Eu vou chamar máquina a inteligência artificial. E o humano? Estamos aí uma parelha. Até hoje, a máquina nos atende. A gente pede, ela nos atende. Ela nos atende bem em alguns casos. O professor refletiu que há preocupação, é muito remédio, mas há um veneno nisso aí, sim. Bom, até hoje, isso que aconteceu. Mas a Universidade de Genebra, na Suíça, já conseguiu que as máquinas falem, interajam, vou dizer assim, elas com elas, que umas ensinem as outras. Então, daqui já existe essa experiência que o humano já está excluído disso aí. As máquinas já se ensinam umas às outras. Bom, esse aí é um detalhe. Um outro detalhe, que foi muito comentado aqui, é o seguinte: nós sabemos que as máquinas de hoje, elas precisam dos dados que estão na internet. É ali que elas foram treinadas. Engenheiro treinador de IA deve ser uma delícia. Como é que será que treina? Eu pensei assim, vou treinar o meu dragão, né? Eu vou treinar meu dragão. Então, vamos treinar o nosso dragão. Então, essas máquinas, elas vivem de dados. E o que é que está acontecendo com os dados da internet? Duas coisas. Primeiro, o povo começou a despertar para o fato de que dado da internet é uma coisa muito importante. Eles falam até numa infocobiça. Essas máquinas ficam cobiçando esses dados. E o povo não quer dar isso de graça, mas não. O povo está querendo ou não dá. Espera aí. Muitos autores, muitos editores estão proibidos. Não use os meus dados para treinar inteligência nenhuma. Certo? Não quero que isso seja feito. Ou então eu te vendo isso. Tem até acordos de venda. E tem muita gente tocando demanda contra as big techs, as grandes tecnologias, que foram usando. Porque esses dados, no começo, eram muito simples. Esses dados são públicos. Então, você vai lá e pega. A situação está mudando rapidamente. Há especialistas que dizem que, dentro de 2 anos,
não haverá mais dados para treinar essas máquinas. Recentemente, tem um mês por aí, o governo brasileiro proibiu o dono do WhatsApp, que é o Zuckerberg, de usar o Zap nosso para treinar IA dele. O governo brasileiro usou a seguinte desculpa. Não, aí tem muito segredo. De fato, né, nós vamos lá no Zap, nós colocamos cada coisa no Zap, não é mesmo? E o governo não permitiu. Tanto que o Zuckerberg está até retirando a ajuda dele para o país. Ele está bravo lá, né? Ele vai contestar qualquer coisa. Mas eu não sei, né, se realmente é isso aí que está preocupando o governo, se ele quer acabar vendendo, ganhando umas propinas. Eu não sei dizer isso, né? Nem estou afirmando nada. O fato é que os dados não vão estar aí. Outro aspecto, como já foi colocado aqui, de repente, a internet vai encher de dado de máquina, que as máquinas começam a produzir, os homens não estão querendo liberar, o que vai restar para treinar os novos bots, os chatbots? Dados de máquina. E, em acontecendo isso, vai se criar uma realidade paralela das máquinas. De repente, elas não vão mais obedecer vocês, não. Vai se criar elas vão perder a realidade humana. Então, os cientistas preocupados com isso estão bolando outras coisas. Eles falam, não, nós não vamos mais ficar usando esse large, é o LLM, né? Large Language Models. Esse montão de coisa na internet. Agora nós vamos treinar naquilo que interessa à empresa. Vai criar muito isso que você colocou. Eu, se não me engano, você, que cada pessoa vai treinar o seu dragão. Não digo cada pessoa, mas cada empresa vai treinar o seu dragão. Se me permite, no início do GPT teve um problema seríssimo com a Samsung. Os engenheiros da Samsung subiram um monte de documentos com segredos industriais, esqueceram que era público. Sim, porque as empresas têm seus segredos, né? O jovem comenta isso muito melhor que eu. Bom, então, vão usar, já vão mudar para essa nova tecnologia. Doravante, a gente é que vai ter que treinar a nossa inteligência, para a nossa assistência. Mas isso me lembra um problema muito interessante que eu me deparei com ele quando fiz uma palestra desse tipo, mais ou menos, lá na OAB de Ribeirão. Né? O sistema jurídico, né, o Barroso, outro dia, deu uma opinião. Tem muita gente entusiasmada que o sistema jurídico brasileiro, que é muito demorado, muito lento, precisava mesmo usar a IA para poder se agilizar. Só que, como é que vamos colocar esses dados confidenciais jurídicos? Porque, se você fornecê-lo para a IA não tem segredo. Você forneceu para ela grava, não esquece nunca mais e usa quando for oportuno. Então, vem isso aí. Mas isso até é tranquilo. O que está mais me preocupando é que, hoje, nós vivemos um momento, dizem, né, os especialistas, que estamos vivendo um momento em que, pela primeira vez, 3 grandes tecnologias, o professor Paulo comentou que a inteligência artificial não é a única tecnologia, 3 grandes estão convergindo e colaborando entre si. Primeiro, a tecnologia da inteligência artificial. Segundo, a tecnologia dos sensores. Terceiro, a biotecnologia. Então, quem não garante que essa Câmara aqui, a menina, cadê a nossa secretária, a Tânia, não está cheia de censura aí? Porque hoje você não precisa mais de implantar um chip nas pessoas. Né? Uma bandaninha, uma coisa assim, já funciona. Então, há o medo de que os ambientes sejam repletos, sejam encharcados, sei lá, estamos fugindo do termo, de sensores.
e eles vão captar os dados diretamente de nós. Daí, a nossa privacidade, que já não é muita, vai para o beleléu. Então, essa é uma tendência preocupante. Uma outra tendência, estou terminando, Tânia, uma outra tendência que precisa ser colocado. Aí eu me lembro muito da questão do Elon Musk também. Vocês conhecem o Neuralink? O Neuralink? Eu já ouviram falar, né, do Musk? Pois é. Na desculpa de vamos aqui recuperar o movimento das pessoas, vamos recuperar a visão, existe um programa chamado de BCI, Brain Computer Interface, interface entre o cérebro e os computadores, cuja desculpa é dizer, não, vamos para ser usado na saúde, na área da saúde, saúde mental, mas que a intenção é o acesso direto ao cérebro humano. Antes, o nosso cérebro ia a IA agora vem o nosso cérebro, porque temos aí as redes neurais. Temos aí a neurologia, não é? Nesse meio aí. E dizem as más línguas que a intenção é a leitura direta do pensamento. Uma experiência que eu preciso relatar rapidinho para vocês aqui. Foi feita uma experiência, colocou-se uma linda bandaninha lá no sujeito de pesquisa, foi feita com o ser humano e também com o macaco, não é? E pediu para ele, agora você vai, para o ser humano, né, no caso, você vai olhar, escolher aqui nesse ambiente, olha uma imagem qualquer aí. E pode olhar, escolhe uma imagem para você mentalizar. Depois pediu à máquina, o que ele está vendo? A máquina projetou a imagem que a pessoa estava realmente... São experiências feitas. Só para concluir agora, eu diria o seguinte, entramos mesmo na era da inteligência artificial, ninguém sabe onde isso vai parar. E aí, eu penso que a nossa salvação, sempre pensei que a nossa salvação só pode estar na educação, certo? Uma educação que definitivamente não rejeite isso aí. Não faça como a maioria das escolas que eu venho de escola, que ela não quer nem saber, é proibido usar tudo aquilo, o aluno não pode nem entrar com o celular, eu não quero saber, põe um professor lá na frente fazendo o que faz, não é? Olha, eu gostei muito do que você disse. Olha, a escola precisa aprender a ensinar os alunos a lidar com essa tecnologia. Tem que fazer isso mesmo. Não tem mais sentido você ficar passando conteúdo para alguém decorar. O conteúdo é altamente perecível. Um conteúdo de hoje, daqui a 6 meses, ele já pode estar defasado. Eu aprendi o que era guerra púnica quando eu estava não sei onde. Pergunta o que é guerra púnica, eu não sei isso. O conteúdo ele é apenas um pretexto para você desenvolver as suas qualidades, por enquanto, humanas, que vocês disseram aqui. Então, a escola só tem que preocupar hoje em ensinar o aluno. Ela não tem que preocupar com decoreba, com conteúdo, com mais nada. Ela tem que ensinar as pessoas a analisar, a entender, a criar, né? A decidir, a tomar decisões, liderar e, principalmente, a educação básica, do 0 aos 14 anos, assim, eu acho que essas pessoas têm que preocupar com outro tipo de inteligência, a que eu chamo de inteligência emocional. Porque o homem, intelectualmente, ele cresceu tanto que ele foi capaz de criar uma máquina que, não tenho dúvida, vai ser mais inteligente que ele. Só que, em termos de convivência, em termos de consciência, de amor, o homem, para mim, está na idade
da pedra, haja visto tanto egoísmo, tanto crime, então os homens agora só têm, no meu ponto de vista, uma saída: exercer a sua humanidade. Deus foi sábio, né? Vai obrigar finalmente o homem a exercer a sua consciência. Agora, quem ensina isso? Família ensina isso? Não ensina, porque a família também não aprendeu. Nós aprendemos repetindo o que vem por aí. Ou algumas parcas reflexões nossas. Religiões. Até agora, as religiões falharam redondamente em tornar o homem um ser ético, um ser consciente. Então, eu faria igual um francês, né? Um tal de Alain de Botton. O Alain de Botton criou uma escola da vida, School of Life. Na França, mas pôs o nome em inglês, ou o nome apareceu em inglês. Vamos ensinar as pessoas a ser gente. Para isso, a escola, principalmente a educação básica. Eu nem discuto muito isso com relação ao ensino médio e nem ao ensino superior. Mas alguém tem que ensinar esses homens a ser gente, a ser conscientes, porque, senão, eles não serão intelectualmente inteligentes quanto as máquinas e, como homens, eles são realmente uma lástima. Com isso, tenho dito. Boa noite. Bom, quando o tema foi falado aí, nem veneno, nem remédio, a gente sabe que tudo na vida é assim. Pode ser veneno ou remédio. Água em excesso, se eu não souber nadar, mata. Eu morro afogado. Mas nós sabemos que ela, na medida certa, ela promove vida. E eu vejo a inteligência artificial exatamente como qualquer outra coisa na vida, né? Ela precisa e ela conta com algo chamado bom senso, que na nossa civilização é preciso colocar no homem, com os códigos. Então, nós temos uma crise moral. Nós temos uma crise de moralidade. Eu sou da área de ciências humanas, eu não sou da área da tecnologia, mas eu vejo a tecnologia muito favorável à humanidade, desde que se estabeleça códigos. Porque sempre foi assim, né? Nós, seres humanos, nós precisamos de pisar em território onde, nesse território, a gente sabe, a partir de uma discussão coletiva, o que pode e o que não pode ser feito. Então, a minha reflexão aqui, como professora de educação básica, como mãe de criança, mãe de adolescente, e hoje que eu trabalho com jovens com educação política e cidadã. A minha crítica nós não temos estabelecido hoje esse código, a regulamentação é o grande desafio, então nós temos que partir do princípio que nós temos um poder público que esteja preocupado com isso. Aí a minha questão está preocupado? Ou, se não está, será que sabe como estar? Será que os nossos governantes sabem de tudo isso, os impactos que isso estão causando na nossa sociedade, na nossa comunidade? Eu participei, em abril de 2024, agora, recente, portanto, de um congresso em Belo Horizonte com profissionais da área de humanas, onde Leonardo Boff, por exemplo, onde eles não chamam a reflexão para a inteligência artificial, e sim para a inteligência autônoma. E eu achei fantástico, porque eu sentei numa mesa redonda com profissionais da minha área e eu fui achando que a gente ia discutir sobre a inteligência artificial, e lá, né, já com estudos muito recentes das ciências humanas, mostrando que a inteligência artificial ela é só 1/3 de um século, esses primeiros 25 anos do século XXI, que, na verdade, isso seria um protótipo. O que está por vir é justamente a inteligência autônoma, essa que toma consciência e é capaz de tomar decisão no lugar do homem. E aí sim nós temos não sei se seria nem veneno nem remédio, mas uma questão a ser pensada, né? Também não vou chamar de problema. Problema a partir do momento que a gente não tem solução ainda, não sabe lidar. Então, acaba se tornando um problema. E, graças a Deus, são os problemas que a humanidade teve que a humanidade avançou e criou novas possibilidades. Então, nós, brasileiros, porque esse mundo globalizado,
ele é globalizado, mas ele é desigual. Desigual em termos econômicos, políticos, sociais, intelectuais. Nós, brasileiros, nós estamos preparados? O que nós estamos fazendo para preparar as novas gerações? Porque nós só falamos assim, tem que preocupar, tem que orientar. O professor fala ali, é justamente isso que a gente faz. Mas a nossa moçada, os nossos jovens e os nossos alunos, os nossos filhos, daqui a pouco os nossos netos, eles já nasceram. Então, eles já nasceram digitais. Então, eu penso que nós temos que ter a responsabilidade com eles. Aí eu digo para vocês, não seria interessante, então, diante dessa crise moral, não sei se vocês concordam com isso, se vocês, né, e acredito que vocês conseguem visualizar, porque todo mundo tocou nesse ponto, o Caio falou, todos vocês falaram de questões morais e éticas que dizem respeito à regulamentação. Diante disso, eu vejo, por exemplo, uma necessidade muito grande de uma cidadania digital. Sabe? Porque nós, para vivermos em sociedade, nós pisamos num território hoje digital. Eu queria colocar uma coisinha aí, senão eu me esqueço também. Nisso que você falou, eu quero fazer até uma retificação. Eu disse a minha fé na educação, mas a educação depende de quê? De políticas educacionais. Então, em última análise, a bola está com você. Eu percebo que você tem aí talvez até uma atuação política pela que você diz, eu fui a um curso tal, né? Então, em última análise, claro, quem executará é a educação. Eu não vejo outro setor. Mas quem vai implementar isso aí são as políticas públicas, não só para a educação, para a regulamentação. Né? Eu queria fazer essa retificação no que eu falei. Na verdade, em última análise, cabe às diretrizes políticas, né, aos governos, implementar isso aí. Pois é, aí entra o nosso papel como cidadão. E aqui, por exemplo, hoje eu trabalho com formação política cidadã aqui na Casa Legislativa, dentro da Escola do Legislativo. Nós temos, por exemplo, o Parlamento Jovem, e eles já jogaram, eles já sentem essa necessidade, por exemplo, cidadania digital. É um tema que eles trouxeram e eles vão propor como tema para o projeto do ano que vem, para a Assembleia Legislativa, então, enfim, tem toda uma estrutura, o projeto, mas para vocês entenderem que eles mesmos, os jovens, que já dominam, já sentem a necessidade de regulamentar tudo isso, de estar, pelo menos, conversando sobre isso. Porque na sociedade, né, na nossa sociedade civil, nós, concordando ou não com os nossos códigos, nós sabemos o que pode, o que não pode, e que se eu descumprir o que pode, eu sei o que vai acontecer comigo. E nesse território digital? Eu quero polemizar longe disso, porque está tarde, né? Nós estamos com sono, verdade. Não, mas eu não podia deixar de provocá-los nesse sentido, enquanto uma profissional da área das ciências humanas. E uma outra crítica, só para concluir aqui. É crítica mesmo, assim, até desculpa a minha ignorância. Vocês da área de TI, vocês são muito chiques, eu acho vocês muito chiques, assim, vocês falam nos termos assim tal. Mas a nomenclatura, como eu acho que predomina muito o inglês, eu não sei se isso é regra, mas a impressão que dá é que o brasileiro não produz tecnologia. Então, por exemplo, quando vai criar, por exemplo, um aplicativo, por que não coloca mais nome em português, gente? Vamos nacionalizar mais isso, sabe? Vocês estão criando aplicativo lá, colocam um aplicativo com mineirês, um AI, alguma coisa, sabe? É um apelo. Desculpe, talvez seja até meio que ignorância isso, mas eu penso que é uma forma de chamar, opa, peraí, brasileiro produz tecnologia e brasileiro fala o quê? Português e não inglês. O brasileiro está produzindo muita tecnologia nessa área, inclusive, assim, de todas essas tecnologias, saíram a alpaca, a lhama. Tem uma do brasileiro que fugiu o nome, mas é um nome extremamente nacional. É parecido com a alpaca e com a lhama. Daqui a pouco eu lembro. Eu tô divagando aqui. É um dos aplicativos mais usados hoje no mundo.
que usa a base da inteligência artificial é de um brasileiro. Depois eu lembro do nome, passo para a Tânia, ela replica para todo mundo. Mas é um brasileiro que ele criou um orquestrador de bots, de robôs, que está sendo usado pelo mundo inteiro e ele está começando a vender. É o brasileiro. O brasileiro é o ser mais criativo que existe no planeta. Isso não sou eu que estou falando, são os estrangeiros. Agora, na Olimpíada, está cheio de estrangeiros falando bem de nós, que eles não entendem essa alegria. Nós somos um povo todo ferrado e que somos mega felizes e batemos palma até para louco. Mas, voltando para o teu tema, e sem polemizar, eu acho que tudo na vida a gente joga para a segunda e terceira pessoa. Isso é um erro. Para mim é um erro crasso da sociedade. A psicologia, eu não sou psicólogo, mas eu gosto de escutar e falar sobre isso. Todo mundo joga o problema no outro. E pior, a gente joga o problema no governo, na Câmara, nos deputados, eles são culpados, sim, porque são os trastes. Porque eles já deviam estar legislando e eles não estão. Eles estão lá atrasadíssimos, com a cabeça na areia, como você bem colocou. Sabe o nosso voto? Porque depois eu ainda pensei um detalhe a mais, né? A política que está lá, os políticos que estão lá, nós é que votamos. Exato. Então, a minha reflexão, e para mim é fato, e para mim não estou nem aí para a política, para quem está lá, ou quem está cá, ou quem está acolá. Acho que a responsabilidade é nossa. Então, assim, ela começa no indivíduo e ela termina no indivíduo. Quando eu ficar esperando, alguém tem que fazer uma lei. Já viram essa frase? Alguém tem que tomar atitude. Alguém tem que parar aquela criança que está quebrando tudo naquele canto. Mas se alguém não parar aquele cara que está estacionando lá, alguém, nunca você. Então, assim, gente, como profissional, empresário, educador, pai, tio, avô, enfim, como ser humano, a responsabilidade só é de uma pessoa, minha. Então, a minha responsabilidade é com a minha filha, e com meus funcionários, e com quem está fazendo bobagem, e com o cara que está estacionando no lugar errado. Quem faz isso hoje? Quase ninguém. Não vou entrar em briga, não, você está louco, está todo mundo armado, o cara vai me dar uma facada, um tiro, uma paulada, alguma coisa. Então, a gente vai se omitindo, vai se recolhendo e vai transferindo para segundas e terceiras pessoas. Então, para mim, a solução também é tudo isso que você colocou, é tudo que você faz, você como indivíduo faz. Provavelmente todos que estão aqui, se estão aqui é porque estão fazendo alguma coisa. Se a gente está aqui dando a cara, quinta-feira, 9h05 da noite, cheio de coisa para fazer, tomar cerveja, tomar cachaça, tomar um caldinho quente, assistir televisão, assistir um jogo, assistir a reprise da Olimpíada. Gente, coisa para fazer, está cheio hoje. A gente está aqui tentando trazer um pouco do conhecimento e um pouco do que a vida nos deu e transferindo para alguém. Eu estou fazendo minha parte. Muito obrigado. E vocês, todos que estão nos assistindo, né, têm que começar a fazer a sua parte. Se a gente não levantar e não começar a educar, a fazer, o Estado nunca vai fazer. As prioridades deles são outras. Da maioria, a prioridade deles é outra coisa. É o poder, pelo dinheiro. Não é nem dinheiro, às vezes, é poder mesmo. Né? Então, a gente tem que começar pequeno, porque a gente que vai fazer a coisa acontecer. Então, a minha opinião é essa, tá? Não estou nem aí para as políticas públicas. Se eu não começar a fazer, não muda nada. Então, acho que a gente é responsável, e não é o segundo, não é o terceiro, é a gente. Então, para mim, é arregaçar as mangas. Teve a oportunidade de pegar o microfone, pega e fala mesmo. Teve a oportunidade de participar, participa. Você tem que ser conselheiro do teu condomínio, você tem que participar dos... Quem está estudando, mas ele é puxa-saco do professor, por isso que ele veio junto. É puxa-saco mesmo e tem que estar aqui mesmo, ele está fazendo certinho. Vocês 3, quantos alunos tem na sala de vocês? Deve ter uns 20, 30, 40. Tem 3, parabéns, vocês estão no caminho certo. A cidade nossa tem 22 mil habitantes. Poderia encher 42 salas dessas. É um conhecimento. Uma pessoa com esse nível de pesquisa e de conhecimento, sem desmerecer a nenhum dos colegas, nem a mim mesmo, mas, gente, de graça. Tem gente que paga para ficar ouvindo uma palestra. Gente, eu obrigatoriamente eu tenho que ir em N eventos. 90% dos temas são bobagem. Tem uma agenda aí que fala 30 minutos, não falou nada com nada, só fez propaganda da empresa dele e não trouxe conhecimento. Isso aqui é de graça, está aqui, pouca gente aproveita. Mas eu não vou me estender, porque eu mesmo falei que está tarde. Eu não posso deixar de passar essa oportunidade para 2 coisas. Para agradecer muito a Tânia,
A Tânia foi assim maravilhosa para mim. Ela foi meu meio de campo, ela incentivou, e eu vim com dengue e tudo. Né? Então, fiquei, falei, a tarde toda eu não vou falar mais não, que senão eu não vou aguentar falar à noite. Graças a Deus, assim, um pouco afônica, falamos. Então, Tânia, o seu trabalho foi maravilhoso. Eu agradeço muito. Eu queria ter a oportunidade de oferecer um exemplar dos meus livros. Eu trouxe ali para vocês aqui na mesa e também exemplar para a Tânia. Da Tânia já está autografado, Tânia, porque já tive essa oportunidade. Pedi ao Darcy para entregar. Vai aí um paradoxo. Um livro de inteligência artificial se distribui para mim, Darcy? Não, só o da Tânia que tem. Vê se não é o da Tânia aí. Então troca. E um outro que é um paradoxo disso. É uma peça teatral que eu escrevi sobre a velhice. Mas que eu também vou ofertar, porque nem só de inteligência artificial vivemos nós, né? Principalmente eu, que já sou velha. É uma honra aí apresentar alguma coisa para cada um. O da Tânia também está marcado. E tem mais um livro ali para a Tânia, que é Tânia, para não dizer que não falei de amor. Porque eu falo de inteligência artificial, mas também eu falo de velhice, falo de amor, a gente fala de tudo, né? Acho que eu vou proferir o finalzinho. Eu achei que esse evento iria esclarecer muita coisa. E o acaso colocou uma pessoa de humanas numa roda de conversa de exatas. E, na minha percepção, não esclareceu, mas abriu uma oportunidade de uma discussão que eu acho que Muzambinho está precisando. Então, eu entendi que foi um início, um pontapé de um trabalho que a nossa cidade precisa entender para poder desvendar todo esse mistério e essa relação entre a humanas e as exatas da melhor forma possível para que a preservação humana aconteça e seja aproveitado essa inteligência artificial como remédio e não como veneno. Então, foi a conclusão que eu cheguei, o final do evento, e, em nome da comissão do FELIM, eu, Luiz, Cidinha e Fábio, a gente vem fazendo esse trabalho, é um despertar, como o César falou, é de graça, é conhecimento, a semente foi plantada. Não é o primeiro evento do tipo que a gente faz, mas, graças à inteligência artificial, nós vamos chegar a muitos lugares, né? Vamos estar aí no YouTube, na TV ao vivo, no YouTube como link. E eu acho que daqui vai surgir muita conversa. Uma rede se formou, e é um dos objetivos do FELIM, pessoas que não se conheciam da mesma área e até da mesma cidade, né? E agradecer muito a presença, a sua disponibilidade, com dengue tudo, com viagem, ainda vai pegar a estrada de volta, né? César de São Paulo para cá pelo 2º ano, professor Paulo e Caio, primeira vez no projeto, né? O Guinho, a Cláudia já são da convivência nossa, a gente já tem aí uma conversa de vez em quando. E agradecer também essa casa, que todas as vezes que a gente solicita, a gente é muito bem recebido. Então, a Thaís leva o agradecimento nosso a todos. Eu estou meio afônica, mas acho que dá para terminar de falar. Os presentes também que vieram prestigiar, o pessoal que está cuidando da transmissão. É só agradecer mesmo. Eu acho que Muzambinho ganhou muito. E é só o comecinho, né? O caminho é muito longo e depende só da gente. Porque se a gente for esperar alguém trazer, alguém fazer... Como eu falei, a Thaís devia estar em outro evento, em outra coordenação de alguma coisa. Então, são sempre as mesmas pessoas procurando começar uns projetos. E depois vêm as pessoas e elas entendem, e elas assumem, e aí o projeto anda e a gente assume outros projetos. E assim vai caminhando. Então, muito obrigada a todos, ao Instituto Federal também pelo apoio. E acho que se alguém quiser falar mais alguma coisa... Alguém... Podemos encerrar?
Então, é isso. Muito obrigado. E até a próxima, que com certeza vai acontecer.